Gente, estou aqui hoje fazendo outra tarefa doméstica e vim conversar com vocês. Essas emoções, elas sinalizam pra gente a respeito das situações. Quando alguma coisa não tá legal, quando alguma coisa tá bem. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que incomoda, o que constrange, o que alegra. Enfim, várias coisas. E eu tava percebendo, assim, que eu estava me sentindo muito incomodada com a maneira como eu estava usando a internet, o tempo que eu tava ficando no celular, sabe? Eu sei que muitos de vocês já sentiram esse incômodo. Eu tô dizendo muitos de vocês, mas eu acredito de verdade que todos de vocês já sentiram esse incômodo. E às vezes a gente meio que sente um incômodo e a gente não faz nada a respeito. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui hoje é assim, a primeira reflexão é a gente começar a fazer alguma coisa a respeito dos incômodos que a gente sente, né? Porque a gente muitas vezes está ignorando coisas que a gente pode mudar. E aí esses dias eu tava sentindo muito esse incômodo e eu comecei a tentar controlar. Porque o que acontece? Algumas vezes na minha vida eu já fiz momentos em que eu parei de usar as redes sociais por um tempo. Porque eu vi que tava, a pessoa que sujou o cabelo de sabor. Eu vi que tava exagerado, que não tava legal. E aí eu parava por um tempo, por uma semana, por um mês, enfim. E quando eu voltava, era sempre uma sensação, assim, era muito, muito, muito interessante, porque assim, quando a gente volta, a minha experiência, né, pelo menos, eu ficava às vezes assim, 5 minutos na internet e eu já não me sentia bem. Era uma sensação que eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas assim, eu começava a me sentir mal e eu já não queria mais estar ali. E o mal não era por comparação, não era por... Era mal, assim, tipo... Eu não sei, porque eu acho que de alguma forma ficar muito tempo rolando a tela faz com que a gente se sinta mal. E aí eu pegava, assim, tipo, começava, aí ficava, tipo, sei lá, 5 minutos, me sentia mal. Aí ficava ali, aí saía tudo, aí voltava, ficava um pouquinho, às vezes não me sentia bem também, aí eu saía. E eu percebendo essa questão de como eu me sentia, eu saía. Só que vai passando o tempo e a gente perde essa percepção de não se sentir bem, ficando mais do que poucos minutos ali. E essa percepção, ela vai embora e muitas vezes a gente fica tempos e tempos e tempos ali, horas e horas e horas. A gente às vezes ainda percebe uma certa sensação que não é legal, mas ao mesmo tempo tem a liberação de dopamina, né? Acaba rolando alguma coisa ali que a gente acaba querendo ficar e querendo ver o próximo, e ver o próximo, e ver o próximo. E muitas vezes comigo aconteceu o seguinte pensamento: querer ver mais coisas, porque é como se eu não visse mais, se eu estivesse perdendo alguma coisa, sabe? Então, eu comecei a olhar para essa sensação, ela me trouxe incômodo por alguns motivos, e aí eu comecei a querer controlar mais isso. E diferente das outras vezes, eu não quis sair, eu acho que eu preciso ter o domínio próprio. Assim, se todas as vezes em que tiver demais eu sair, ok, sair é bom por um período, por um tempo, mas eu também preciso desenvolver a habilidade de ter isso daqui em minhas mãos. E não necessariamente ficar muito tempo. A gente que é pai e mãe, a gente coloca limite nos nossos filhos, a gente quer ensinar eles a ter as coisas, mas usar com equilíbrio. Então a gente também precisa ter equilíbrio, né? Na nossa vida adulta a gente também tem que ter equilíbrio. Não são só os nossos filhos que precisam desenvolver equilíbrio, nós também precisamos desenvolver. E nós batalhamos muitas vezes para formar muitas coisas nos nossos filhos que é incrível, que é legítimo, mas também seria legal trabalhar para formar essas mesmas coisas em nós. E aí eu comecei a algumas mudanças. E aí o que acontece? Tem algumas coisas que eu quero colocar na minha vida, que eu quero fazer na minha vida, e que muitas vezes essas coisas elas ficaram paradas. Eu tinha várias coisas que eu queria começar a fazer, que eu queria continuar, que eu comecei e parei. Tem livros que eu comecei e parei. E às vezes eu fico querendo ler outros livros, e aí tipo assim, eu nem li os que eu tava lendo, sabe? Tipo, nem terminei os que eu tava lendo. Eu quero passar um tempo de qualidade com a minha filha, tipo assim, de estar ali com ela, sem pensar em outra coisa, sem usar o celular, sem pensar em trabalhar, sem pensar em fazer nada de casa, né? Então, se a gente enche a nossa rotina de tempo de tela, primeiro, a gente não vai estar ali dando atenção para os nossos filhos, e outra, que às vezes a gente vai... O tempo
que soprar, a gente vai querer estar fazendo as coisas domésticas, porque as coisas estão ali para serem feitas, e a gente não vai dar uma atenção, um tempo só para eles, o que eu acho que é muito importante. Então eu quero, tipo, estar um tempo com ela onde eu apenas esteja ali. E eu esteja ali de fato, eu estou trabalhando para que eu esteja presente ali, sem pensar em outras coisas, só observando o que ela está fazendo, com a mente ali no momento. Porque às vezes a gente está presente, o nosso corpo está presente, mas a nossa mente não está presente. E eu vi uma pessoa falando assim, algo esses dias a respeito de você acha que você está brincando com seus filhos muito tempo, mas... E você não tá. Por quê? Porque você fica no celular, ou porque a sua cabeça não tá ali, tá em outro lugar, né? E no sentido de que às vezes o filho tá demandando brincar, sempre demandando brincar muito, e a pessoa não entende. Por quê? Porque, tipo assim, eu tô brincando tanto com o meu filho, mas ela falou assim, não, mas você não tá brincando tanto assim com o seu filho, porque você não está ali, de fato, né? Eu quero estar ali, isso me tocou muito, eu quero estar de fato ali. Outra coisa, eu quero ler, eu quero ter tempos com o Senhor em que eu, de fato, sente, converse e, sabe, eu gosto muito disso, eu gosto muito de sentar e conversar, assim, com o Senhor, tranquilo, assim, ó, como se eu estivesse conversando com uma pessoa que está na minha frente. Eu não sei como é que você costuma fazer os seus momentos de oração, mas, assim, eu gosto disso, sabe, eu gosto de compartilhar o meu dia, eu gosto de compartilhar meus sentimentos, eu gosto de compartilhar, assim, os meus erros, as minhas falhas, eu gosto de compartilhar desejos, sonhos, e eu tenho orado também sobre coisas que eu quero, sabe? Porque, assim, falar isso parece redundante, mas não é, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente tem uma necessidade, a gente tem uma causa, uma coisa assim, que a gente quer que mude, mas a gente não ora sobre essa causa. Tipo assim, às vezes a gente tenta resolver do nosso jeito, e vai lá, e conversa, e fala, e intervém, a gente mexe, mas a gente não ora. Orar, muitas vezes, não é a nossa primeira atitude, e deveria ser. Então, sempre que aparecer uma situação assim, eu acho legal a gente apresentar pro Senhor, sabe? A gente falar assim, olha Deus, tá acontecendo isso aqui e tal. Eu não tô conseguindo fazer isso, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu sonho fazer isso. E às vezes até falar, se não for da sua vontade, que seja feita da sua vontade, mas apresentar para Deus os nossos corações, né? Nossa família. E também, assim, a gente tem muitos motivos de gratidão, né? Tantas coisas que a gente vive, que a gente contempla e são incríveis. Por exemplo, a minha filha. É muito bom ver ela sorrindo, é muito bom ver ela batendo palma, é muito bom ver ela mamando, sabe? E assim, às vezes a gente precisa agradecer pelas pequenas coisas, sabe? Tipo, Deus, obrigada pelo leite, obrigada porque eu tenho ela, obrigada porque eu tenho um marido, obrigada porque, sei lá, hoje eu tô aqui comendo uma comida que eu tanto queria, sabe? Deus, obrigada, porque, assim, a gente conquista tantas coisas, a gente sonha em muitas coisas, mas a gente conquista tantas coisas. Às vezes a gente esquece de agradecer, sabe? Deus, obrigada porque eu tô conseguindo fazer uma decoração linda na minha casa, e isso é uma coisa muito importante pra mim, sabe? Por exemplo, aqui em casa, a gente já tá conseguindo avançar muito na decoração da nossa casa. E eu acho tão gostoso ter uma casa com uma decoração do meu jeitinho. Então, é muito bacana, sabe? A gente não só recorrer a ele inicialmente, não só recorrer a ele para pedir, mas também recorrer a ele para agradecer pelas coisas que ele nos deu. Se a gente for pensar, a gente tem muitas coisas que ele nos deu, que nós sonhávamos, mas e às vezes que nós nem pedimos, né? Porque muitas vezes a gente nem orou sobre elas. Mas nós também temos coisas além. E a gente pode agradecer, né? Não sei se você tem filhos ou não, mas para encerrar esse vídeo, quantas vezes os nossos filhos têm coisas que nós não tivemos, né? E não sei se você teve coisas que seus pais não tiveram, mas muitas vezes isso pode ser real na sua vida. E nós temos, é bom que a gente agradeça sobre essas coisas, né? Sobre essas bênçãos que nós temos recebido, né? As gerações têm recebido bênçãos e cada vez as gerações receberam mais bênçãos, né? As novas gerações têm recebido bênçãos. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, enquanto estou aqui lavando
essa louça. Vocês sejam abençoados, que Deus abençoe vocês, guarde vocês em tudo. Ajude vocês a organizar a rotina de vocês, ajude vocês a fazer as coisas que o coração de vocês deseja ser, e que muitas vezes vocês não estão fazendo. Ajude vocês a gerenciar o tempo de vocês nas redes sociais, gerenciar o tempo de vocês com outras coisas. Eu posso depois fazer até mais vídeos falando de como que eu vou desenvolvendo o cuidado com essa questão de tempo, como que eu vou usando as redes sociais nesse tempo que eu tenho. Caso isso seja bom trazer pra cá, seja bom, perfeito e agradável. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha de alguma maneira ajudado vocês, porque se não ajudar, não tem porquê tá aqui, né? Esse vídeo está aqui. E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, com outro vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!